Capítulo 21. A força da paixão. Pela janela, Flávia admirava o lindo pôr do sol, onde o céu com rajadas, de cores diversas, enfeitava os últimos minutos do astro-rei. Ela sentia como se uma alegria interior gritasse em seu peito, pois pensava em Marcelo. Flávia, inebriada, lembrava seu sorriso constante, os negros olhos vivos, destacados no rosto bem feito, com a barba escanhoada, que lhe dava um aspecto quase azulado na pele clara. Admirava seu perfil elegante, alto e de impecável postura. Trabalhavam bem próximos, havia mais de um ano. Conhecia um pouco mais da vida dele. Sabia que Marcelo não tinha namorada. Ela achava estranho um rapaz tão bonito como ele não ter ninguém. Flávia acreditava que, pela sua inteligência e visão aguçada, certamente ele seria exigente, principalmente com relação à moral de sua futura companheira. Flávia alegrava-se e sonhava acordada. Entrando na sala sem se anunciar, Renata ficou parada após os primeiros passos, sem ser percebida pela irmã. Longos minutos de observação, em que só olhou o suave sorriso no rosto de sua irmã, Renata perguntou: "Feliz com o quê?" "Ai, que susto, Renata!" reclamou a irmã. "Não se detenha, Flávia, exija da vida o que é seu. Não se satisfaça só com sonhos." Havia alguma coisa diferente no tom da voz de Renata que Flávia não conseguiu entender e perguntou: "Do que está falando?" "De você não viver de ilusões." Caminhando alguns passos, mexeu em objetos sobre a mesa e depois explicou: "O Rogério só estuda e viaja, conhece o mundo todo. O Júnior sabe que tenho dó dele e vive das migalhas que lhe damos. Nós duas carregamos esta empresa nas costas, bem ou mal. Mas carregamos." Nos momentos mais difíceis, há quase um ano, nosso pai estava pensando em vender tudo isso. Ou simplesmente fechar, lembra-se? Sim, como esquecer? Mas nosso pai tem suas reservas, que são de grande valor. Posso garantir. Isso significaria que nós duas viveríamos das esmolas de nosso pai, ou míseras empregadas em algum lugar qualquer. Pois se não fosse a abençoada contratação do Marcelo, que destemidamente inovou tudo, nós duas estaríamos sem nada. Então, pense comigo. O pai pouco se importava conosco quando pensou em vender ou fechar esta empresa, não foi? "Por que diz isso?" questionou Flávia diante do enigmático e diferente tom na voz da irmã, que passava a exprimir indignação com certa revolta, apesar do tom suave. Finalmente Renata se apresentava com sua verdadeira personalidade, pois foi com um sorriso malicioso que respondeu: "Com a venda da empresa, somado aos valores de seus investimentos, o pai poderia viver confortavelmente até o fim da vida, mas e nós?" Sem esperar por uma resposta, prosseguiu: "Logicamente estaríamos sem emprego ou trabalhando com míseras contratadas em alguma empresa por aí. Qual o problema em sermos empregadas em vez de empresárias?" tornou Flávia. "O problema é que não nascemos para sermos subordinadas." "O Marcelo é um empregado desta empresa e muito bem conceituado pela sua capacidade. Por que não poderíamos ser como ele?" "Ora, Flávia, não posso negar a competência dele, que sempre atua com uma visão futurista. Em quase um ano aquele mudou tudo. Foi a coisa mais útil que nos aconteceu. Sem o Marcelo gerenciando os projetos, estaríamos quebrados. Só que tem uma coisa: o Marcelo é reconhecido e bem considerado pelo nosso pai. Trabalhando em outra empresa, será que nós duas teríamos a mesma capacidade e o mesmo reconhecimento?
Flávia, com um semblante sério, estava pensativa e algo preocupada. Sabe, minha irmã, continuou Renata acercando-se de Flávia. Acho bom nós duas nos unirmos e não ficarmos só no sonho. O que você quer dizer, Renata? Nosso pai parece enfeitiçado pelo Marcelo. É algo impressionante. E? Flávia, não seja ingênua. Nosso pai é bem capaz de passar para o Marcelo todos os poderes da nossa empresa. Acorda! Francamente, Renata, você está delirando. Examine friamente a situação sem a interferência de qualquer emoção, sem se deixar levar por qualquer sentimento que tenha por ele. Você sabia que o nosso pai deserdou o nosso irmão Júnior de seu testamento? Papai não faria isso. Já está feito, acorde, Flávia. Sabe para quem o pai deixou a parte do Júnior? Não. Para o Rogério, que nem vive aqui. O Rogério está estudando e trabalhando também. Conversa, Flávia, conversa. Precisamos garantir mais domínio, mais respeito sobre o que é nosso. Como você soube disso, Renata? O Paulo, meu adorável noivo, me contou. O advogado de nosso pai precisou de dados empresariais. Como nosso pai não estava, o Paulo atendeu. Após passar as informações, ele perguntou sutilmente o motivo e, quase sem querer, o advogado revelou a razão. O Paulo disse que pelo jeito tem mais coisa por trás disso. O papai não é louco. Não acredito que ele queira fazer do Marcelo o presidente da nossa empresa. Você duvida? Pois fica aí parada pagando para ver quem vai acabar no olho da rua. Alguns minutos de silêncio e Renata argumentou. Flávio, nosso pai nunca encarou de frente qualquer situação difícil. Ele sempre foge das responsabilidades e as delega para alguém. Desde a época em que o nosso avô era vivo e tocava esta empresa com punho de ferro, o nosso pai era acomodado. Quando o vô morreu, o grande monopólio que tínhamos afundou por culpa do pai. Talvez nosso pai perdesse a motivação. Ora, se não fosse pelo Rogério no início, depois por mim e você, não teríamos mais nada. É por isso que eu me preocupo. O pai não liga para nada disso aqui. Pelo fato de ter o seu futuro certo e garantido, pense. Se ele der a presidência nas mãos do Marcelo, quem poderá nos garantir? Tudo bem que o rapaz é competente, mas é ganancioso. Você não pode negar isso. O Marcelo não é assim. E o papai não fará isso, Renata, exclamou inquieta. Como não? Veja tudo o que o Marcelo fez aqui. Veja como magnetizou nosso pai, que lhe deu total autonomia para fazer o que bem quiser, sem sequer consultá-lo. Nesse ponto da conversa, Renata não era mais a mesma. Ostentava uma terrível insatisfação e energia nas palavras que deixavam Flávia confusa e lutando com os próprios pensamentos. Renata, não seria melhor conversarmos com papai? Você está brincando comigo? Quando foi que nosso pai nos ouviu? Sabe, eu estou cansada de manter as aparências. O pai não dá a mínima importância à depressão obsessiva da mãe, não tem a menor consideração pelo Júnior, que precisa de mais ajuda psicológica do que ela. Ora, por favor, Renata, não comece. A mãe sofre tormentos espirituais. Você não acredita porque não conhece. Ela está rodeada de espíritos sofredores e vingativos. Pelo que fez no passado, você bem sabe. Olha, só porque você estuda espiritismo vai me dizer que eu não só estudo, já fiz todos os cursos. Além disso, eu faço parte da diretoria de um centro espírita. Interrompeu com arrogância. Sei muito bem do que estou falando. Renata, não quero discutir com você. Agora não é um bom momento para conversarmos. Leves batidas à porta entreaberta e logo a voz de Marcelo soou grave. Com licença, posso entrar? Claro, exclamou Renata sorridente, transformando-se imediatamente. Flávia, ainda séria, balançava a cabeça negativamente, opondo-se aos argumentos da irmã. Observando o semblante da moça, Marcelo perguntou com cautela:
Interrompo alguma coisa? Não, de forma alguma, afirmou Flávia, que, não se contendo, perguntou: Marcelo, você acredita que os espíritos interfiram em nossas vidas? Que os mortos nos influenciem até nos sonhos? Na verdade, este assunto me interessa muito. Já andei lendo a respeito e considerei algumas explicações, baseando-me no campo da ciência e da filosofia. Ah, não, Marcelo, até você. Não me decepcione, lamentou Flávia com um tom de desilusão. É sério, Flávia, insistiu ele com tranquilidade. Até Platão, Sócrates e outros já falavam disso. Mencionavam a reencarnação. Eu creio em Deus, em Jesus, mas não consigo aceitar algumas colocações da Renata. Se você acredita em Jesus, então fica fácil, argumentou Marcelo. Como assim? Quis saber Flávia. Na Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, em 2 lugares, Jesus Cristo diz que João Batista é Elias. No capítulo 11, versículo de 13 a 15, depois, na Transfiguração, no capítulo 17, Jesus conversa com Moisés e Elias, que já estão mortos. Então, são espíritos. Flávia sentou-se, suspirou fundo e pendeu a cabeça segurando-a com as mãos. Subitamente questionou: Você ficou decorando isso? Mas que coisa bela! Falou Marcelo gesticulando. Perdono, ma vediamo, eccomi. Un italo-brasiliano cameriere, prodotto di un buono cattolicessimo. Non è vero? Ah, por favor, pediu Flávia rindo, não me humilhe tanto. Traduza isso, ou pensarei que está me ofendendo. Você fala muito rápido. Após uma gargalhada gostosa, Marcelo traduziu. Eu disse... Mas que coisa, querida. Você falou bela e não querida, advertiu Renata. Bela significa uma moça bonita, uma mulher bonita. O que a Flávia não deixa de ser. Flávia ficou curada, sentindo o rosto aquecer imediatamente, pelo olhar cristalino e firme de Marcelo, que invadiu sua alma por segundos, e o tom amável imposto na voz. Em seguida ele tornou a explicar. Mas eu usei o termo bela no sentido de amizade, um termo familiar que significa querida. Num sentido mais figurado, bela pode significar namorada ou noiva. Ah, eu não sabia, considerou Renata com incrível disfarçatez. Então voltemos. Prosseguiu Marcelo, sempre brincando. Eu disse: Mas que coisa, querida, perdão. Mas vejamos, aqui estou, um ítalo-brasileiro criado, produto de um bom catolicismo, não é verdade? Eu ia continuar, mas fui interrompido. O que ia dizer mais? Interessou-se Renata com maciez, no tom de voz, sorrindo constantemente. Já viram um italiano ou alguém como eu, que foi criado na Itália sob o rigoroso regime católico apostólico romano, não conhecer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? O conhecimento do Evangelho nos ajuda muito no estudo da doutrina espírita, não é? Perdão, Renata, pediu o rapaz. Eu não estudei como deveria, só tenho um pouquinho de conhecimento. É algo que me interessa, uma vez que venho descobrindo explicações e interpretações lógicas para o desenvolvimento do conhecimento e do raciocínio. Marcelo parecia disposto a continuar com a conversa, mas percebeu que Flávia não parecia bem. Nesse instante, Paulo, o noivo de Renata, anunciou-se com leves batidas à porta. E aí, pessoal? Perguntou o rapaz com serenidade. Oi, meu amor, entre? Pediu Renata. Vem buscá-la, tornou ele. Combinamos de sair hoje, você se esqueceu? Não, meu bem. Respondeu ela, aproximando-se, e explicou. Nós começamos a conversar e, de repente, o assunto ficou animado. Virando-se para Flávia, Renata ainda informou. Esqueci de avisá-la, eu emprestei o meu carro para o Júnior e... Puxa vida, Renata, se eu soubesse teria ido embora com o papai, reclamou a irmã bem descontente e irritada. Desculpe-me, Flávia, mas pegue um táxi, sugeriu a outra.
Se esse é o problema e se não se importar, eu a deixo em casa, Flávia, propôs Marcelo disposto. Sem perceber, Flávia mudou completamente, parecendo iluminar-se. E ao sorrir, perguntou: não vou incomodá-lo? Não, de modo algum. Não demonstrando gestos ou expressões na face que a denunciassem, Renata sentiu-se esquentar. Ambiciosa e repleta de desejos malignos, escondia-se no sorriso lindo e constante. Modos extremamente educados e fala mansa. Repentinamente interferiu. Não dê mais trabalho ao Marcelo, Flávia. Ele já se dedicou muito por hoje. Imagine, Renata, exclamou Marcelo. Virando-se para Flávia, disse: se estiver pronta, podemos ir. Será um prazer. Sorriu satisfeito. Lógico, vamos, concordou a jovem. Renata não disse nada. Só se despediu quase sisuda e irritada por não controlar a situação. No trajeto, enquanto enfrentavam a lentidão do trânsito, Marcelo e Flávia conversavam sobre diversos assuntos, até que ela comentou: desculpe-me por ficar calada e insatisfeita com aquele assunto sobre espíritos. Não tenho conhecimento e... diga-me uma coisa, você acredita mesmo que espíritos podem interferir em nossas vidas? Até onde eu entendi, acredito. Mas isso só acontece se você admitir que eles o façam. A Renata vive falando disso, mas não sei. Suas atitudes, o jeito como ela fala, é como se ela fosse a dona da verdade. Ao ouvi-la, tenho a impressão de que os espíritos são os donos das nossas opiniões e dificuldades pessoais. Não é bem assim. Os espíritos são as almas dos que já partiram desse mundo e só se aproximam de alguém que vive encarnado por concordar, por apreciar a vida moral desta pessoa. Marcelo, você sabe que minha mãe sofre de depressão profunda e a Renata insiste em dizer que é algo espiritual. Você acredita nisso? Eu entendo que todo desequilíbrio é causado pelo descontrole, pelas conclusões desfavoráveis ou precipitadas e sem o bom senso da pessoa que acaba perdendo a razão. Acredita que só o que ela faz é o correto e tudo o que pensa e realiza está isento de erros. Quando uma pessoa possui uma fraqueza e se torna fascinada por isso, é preocupante, pois isso pode levá-la a extremos, e todo extremo é prejudicial. Aonde quer chegar, Marcelo? Deixe-me dar um exemplo. Existem pessoas que são fascinadas por esportes e exigem do próprio corpo mais do que ele pode suportar, e nem se dão conta disso. Isso é um desequilíbrio, é uma fraqueza, certo? Certo, mas espere, pediu ele educadamente. Outro exemplo são os intelectuais, como matemáticos, físicos, químicos, músicos, entre outros, que são fascinados por estudos e aperfeiçoamentos. Eles até agridem os que querem chamá-los à razão. Há pessoas religiosas fanáticas que chegam ao desequilíbrio extremo de quererem converter a todos, e ainda outros que até matam em nome da fé. O mesmo acontece com as pessoas que têm excesso de desejos, preocupações e medos. Acabam se tornando escravos do descontrole emocional, da fobia e síndromes diversas, como a síndrome do pânico, fobia social, solidão e outras. Os desejos extremos, preocupações excessivas, ansiedades, medos sem controle, a fascinação pela prática de esporte, pela religião ou pelo estudo, incluindo o fanatismo de torcer por um time e tudo o que não se tem controle, é cientificamente comprovado uma predisposição orgânica do cérebro, da mente para aquela prática descontrolada, para aquela ideia fixa. Isso leva o indivíduo à loucura. Então,
Quando alguém se dispõe a ficar triste, a comer demais, beber em excesso e muitas outras coisas, atrai para junto de si aqueles espíritos que, quando encarnados, gostavam de fazer o mesmo. Ah, então não são só os espíritos os causadores de nossos males. Não são eles que deixam minha mãe com depressão. Não sou médico, psicólogo ou coisa assim, mas acredito que quando você não quer, você não faz. Mas para isso é preciso muita determinação, disciplina e desvio da atenção para coisas saudáveis. E com a depressão não deve ser diferente. Existem fatores químicos no organismo que podem ser favoráveis à depressão, assim como existem inúmeras doenças consideradas incuráveis, mas que o poder do pensamento, a fé, fizeram com que desaparecessem. Se estamos tristes por um motivo justo, é aceitável, mas esse período de tristeza deve passar. Mas se estamos tristes sem qualquer razão, é talvez falta de se determinar a sair desta tristeza. E se essa tristeza tiver uma origem de disfunções orgânicas, é aceitável e pode ser tratada desde que a pessoa se determine. Você acha que existem pessoas que gostam de ser tristes sem razão? Sim, para chamar a atenção para serem servidas. Isso faz sentido, considerou Flávia pensativa. Mas o caso da sua mãe é algo para ser analisado e tratado, não generalize. Marcelo, você a conhece bem, não preciso narrar detalhes. Desabafou Flávia, sabe, às vezes parece que sou a única a ter paciência com ela, mas não quero admitir que, puxa, está sendo difícil para mim, não aguento mais. Flávia, espere, pediu receoso. A sua mãe tem depressão, mas não é só isso. De alguma forma a dona Gorete capta ou recebe informações do mundo espiritual. Marcelo, murmurou decepcionada. Calma, deixe-me contar uma coisa. Marcelo narrou exatamente o que aconteceu quando conversou com Gorete no dia da comemoração do aniversário de Flávia. Em certo momento, ao sentir as lágrimas brotarem em seus olhos, ele desviou-se do trajeto e procurou uma rua para estacionar o carro. Olhou para Flávia e confessou emocionado. Sua mãe não poderia ter adivinhado tudo aquilo. Era algo muito íntimo. Eram pensamentos e dúvidas que me acompanham há anos. As lágrimas não puderam ser contidas, e Marcelo deteve as palavras ao secar o rosto, parecendo envergonhado. Num impulso, Flávia sentiu-se comovida e o abraçou, recostando sua cabeça em seu ombro e acariciando com carinho. Um soluço e as emoções afloraram. Marcelo não conteve o choro, abraçando-se fortemente a Flávia, que, bem sensível, conseguia entendê-lo, e chorou junto. Ela não disse nada, respeitando o seu desabafo. Somente acariciava-lhe com ternura, percebendo o coração acelerar e confirmando seu forte sentimento por Marcelo. Não gostaria que ele sofresse. Longos minutos se fizeram e o rapaz afastou-se do abraço, parecendo muito constrangido. Fugindo-lhe ao olhar, Marcelo passou as mãos pelos lisos cabelos negros que voltaram ao lugar. Esfregou o rosto com um gesto quase aflitivo e pediu com voz grave, quase sussurrando: perdoe-me, Flávia, nunca fui assim tão fraco, isso nunca aconteceu antes e... Por favor, Marcelo. Falou com brandura e voz leve, procurando o seu olhar, ao tocar carinhosamente em seu rosto para erguê-lo. Não me peça desculpas, eu gosto muito de você e me considero sua amiga. Amigos são para ouvir, trocar ideias, conhecimentos, desabafos e até abraços nos momentos em que estamos carentes e precisamos de carinho, não é? Eu não queria incomodá-la, disse sem encarar a moça. Então eu o incomodei, quando aceitei que me levasse para casa, fazendo-o se desviar de seu caminho? Perguntou em tom singular e quase sorrindo para animá-lo. Não, é diferente. Disse ainda cabisbaixo. Não, não é diferente, sorriu.
Breves segundos e Flávia, impulsionada por uma força muito estranha, solicitou sem pensar: Marcelo, eu posso te fazer um pedido? Perguntou sorrindo e passando com leveza, a mão delicada no rosto do amigo, aguardando que ele a olhasse. Ainda constrangido, Marcelo forçou um sorriso. Esperando que Flávia falasse, fitou-a mais recomposto. Foi então que ela disse com jeitinho meigo, mas intimidada: Sabe, estou envergonhada de pedir isso, mas fala, solicitou ele diante da demora. É que faz muito tempo que eu não... Diga, Flávia, pediu ele diante do silêncio da moça. Estou com vergonha, ai. Atrapalhou-se arrependida após pensar no que ia dizer. É que há tanto tempo eu não me distraio e não costumo acompanhar os conhecidos a baladas e festas agitadas. Gosto de lugares calmos e, bem, hoje é sexta-feira e não está com vontade de ir para casa, é isso? Ai, Marcelo, que vergonha. Ah, Flávia, murmurou sorrindo com voz generosa. Tomando-lhe a frágil mão, ele a beijou e em seguida abraçou-a com força contra o peito, roçando seu rosto ao dela num gesto carinhoso. Afastando-se, perguntou: aonde você gostaria de ir? Flávia emudeceu e ficou corada. Jamais pensou que poderia ter coragem de se oferecer daquela forma. Ficou completamente temerosa por sentir-se ridícula e abaixou a cabeça, distanciando-se ao encostar-se à porta do carro. Com muito esforço ela suplicou, quase chorando: Desculpe-me, Marcelo, esqueço o que eu lhe falei, o que pedi. Jamais, respondeu Marcelo bem disposto e decidido. Puxando-a para junto de si, secou-lhe o rosto com demonstração de carinho e assegurou: Eu conheço um lugar bem agradável e tranquilo. Você vai gostar. Tenho certeza. Lá nós poderemos conversar bem à vontade. Não fique assim, eu também quero falar de assuntos que não sejam os de serviços. Pois há tempos não saio e... Puxa, Flávia, será ótimo. Havia tempo que amigos espirituais de ambos aguardavam por aquele encontro com grande apreensão. Marcelo e Flávia, cada qual em seu íntimo, sentiam-se prisioneiros de sentimentos especiais, de inexplicável atração. No entanto, estavam longe de imaginar as surpresas, as profundas dores morais e o extremo desespero que experimentariam por causa de inesperadas revelações que desabariam com terríveis aflições sobre suas vidas.